No ar, JBC, edição da noite, com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Estou aqui conferindo para ver se o WhatsApp voltou mesmo a funcionar, né? O WhatsApp é fundamental para a comunicação no mundo inteiro, mas aqui e ali, de vez em quando, sempre tem um juiz, ou no caso hoje, uma juíza, que entende que um caso é mais importante que o restante do país. Enfim, menos mal que Lewandowski acertou dessa vez e concedeu uma liminar suspendendo o bloqueio do WhatsApp, e você vai poder participar do programa dando a sua opinião, fazendo a sua pergunta sobre esse assunto que a gente vai tratar, que é da mais alta importância no país todo: violência. Insegurança total. Políticos e até mesmo policiais estão sendo vítimas da violência que cresce de forma assustadora. Presidente do Sindicato dos Policiais também foi vítima. Eu sofri uma tentativa de assalto às 6h30 da manhã. A violência invade até cemitério. Bandidos do chamado Novo Cangaço explodem caixa eletrônica e aterrorizam as vítimas. Todos nós que trabalhamos à noite ou trabalhamos aqui, nós sentimos hoje bem ameaçados. Nas ruas, o medo é generalizado. Tenho muito mesmo. A gente vem porque nem tem hora que não tem como, mas que medo eu tenho. Você tem medo? Que sensação você tem em relação à segurança que a gente experimenta no Brasil todo, mas em especial aqui no estado de Goiás? Faça a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, daqui a pouco eu lembro o número, para o nosso convidado de hoje, que está lá na linha de frente para evitar, ou tentar pelo menos evitar, a ação dos bandidos, que estão cada vez mais atrevidos, estão cada vez mais ousados, assaltando, como a gente viu aí, residências de políticos, de policiais. Acredite, até o delegado Abdul Seba teve a casa dele invadida por bandidos. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, repito, ele que está lá na linha de frente para atacar esses bandidos, é o comandante-geral da Polícia Militar de Goiás, o coronel Divino Alves de Oliveira. Boa noite, comandante. Boa noite, Paulo. Eu já começo dizendo que nós não estamos lá para atacar, nós já estamos atacando. A Polícia Militar, a Polícia Civil tem se esforçado, e nós temos colocado todo o nosso efetivo, toda a nossa tropa na rua com uma única finalidade: fazer com que os indicadores de criminalidade possam cair aqui em Goiânia de forma local. Há uma grande preocupação com Goiânia, mas também em todo o estado. E eu posso dizer, sem medo de errar, esses índices estão caindo. Agora, quando eu afirmo que os índices estão caindo, significa que nós estamos no céu? Não, não é isso. Significa que as ações que estão sendo desembocadas pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, sobre a coordenação do secretário de Segurança Pública, Dr. Zé Eliton, elas apontam para um caminho certo, e com certeza esses índices vão cair ainda mais e a população irá ter a sensação de segurança que todos nós desejamos. Mas afirmo, nós já estamos no enfrentamento. O Brasil também enfrentou a Alemanha. Sim. E levou de 7-1. Bom, lá é futebol, aqui é outra parada. Vamos ver essa parada então? Deixa eu chamar aqui a vinheta e lembrar o telespectador o nosso WhatsApp para a sua pergunta: 98200-3223. 98200-3223. Coloque sempre o seu nome no início da mensagem e onde você mora para a gente poder identificá-lo melhor, tá bem? Jornal Brasil Central, edição da noite, está no ar. Muito bem, no programa de hoje a gente vai falar com muita intensidade sobre a questão da violência. Está aqui o comandante-geral da Polícia Militar de Goiás, o coronel Divino Alves de Oliveira, e o nosso WhatsApp para a sua pergunta, 98200-3223. Vamos começar mostrando uma situação, coronel, um passeio pela violência que está aumentando de forma assustadora na opinião das pessoas.
e permita também, na minha opinião, e está atingindo pessoas que a gente imaginava que nunca antes fossem atingidas. Não apenas políticos, mas principalmente eles que devem dar a segurança para nós, que são os policiais. Veja só. A violência que há alguns anos atingia com mais regularidade apenas cidadãos comuns, agora aterroriza com frequência a própria polícia e autoridades políticas. A deputada estadual Adriana Corsi, que também é delegada, teve a casa roubada há cerca de 2 meses no setor Jaó, em Goiânia. A deputada Isaura Lemos também teve sua casa assaltada há poucos dias. O mesmo aconteceu com o delegado aposentado Abdu Seba. No final do ano passado, o delegado aposentado Célio Tristão, de 73 anos, morreu após ser baleado durante um assalto. Esse vídeo, gravado através de um telefone celular, mostra um homem roubando a arma de um policial e fazendo vários disparos. Os policiais foram chamados por causa de um som alto durante uma festa em Itacaiú, que fica a 350 Por conta da deficiência também do sistema prisional. Como Prisional, você falou. Não com tem onde certeza. pôr, não tem onde bandido mais. Não tem. E aí já vem as responsabilidades. Agora, coronel, Pois não. diante desse quadro que o senhor está desenhando, me ocorre a seguinte saída. É o cidadão fazer o que fez, por exemplo, quando pediu o impeachment de Dilma Rousseff. Ir às ruas, protestar, se unir em todo o país. Não estou falando que essa seja uma questão exclusiva de Goiás, em todo o país, porque Goiás, como o senhor bem lembrou, a gente mostrou ali, é o 11º estado em termos de mortes de policiais, mas em termos de mortes de uma forma geral, a situação não é essa, é bem pior. Gostaria que Goiás fosse lá o último, né? Com 0 mortes. Eu também. Que todos os estados, Temos trabalhado para isso. Agora, se pegarmos os indicadores de homicídio, especificamente esse indicador homicídio, dentro dos parâmetros que são estabelecidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, o que percebemos é que, mês a mês, isso tem diminuído. É o número que queremos? É o referencial que achamos perfeito? Com certeza não. Mas já temos a certeza absoluta de que os nossos esforços, no sentido de fazer com que essa redução aconteça, já produzem resultados. Tá, eu acho que a população tem que se manifestar, como está se manifestando aqui no programa através do nosso WhatsApp, 98200-3223, coloque seu nome sempre no início da mensagem, como fez aqui o Fábio Coelho. Fábio Coelho. Ele diz o seguinte: coronel, soube que quando a Rotam estava no auge do seu trabalho entre 1998 e 2000, eram 22 equipes noturnas nas ruas de Goiânia. Hoje são apenas 7. E nesse mesmo período eram 3 mil policiais nas ruas e hoje menos de 1.000? É uma pergunta que ele faz. O senhor esperou colocar a interrogação. Ok. Primeiro, a colocação dele em relação a esse número, 22 viaturas de Rotam a essa época, eu não tenho essa informação. Agora, eu asseguro a ele que o número que entra de viaturas de Rotam por dia é superior a esse que ele colocou. Quantas viaturas de Rotam nós temos hoje? Quantas equipes de Rotam de manhã, quantas à tarde, quantas à noite? Paulo, esse é o tipo da informação que eu não passaria aqui. Eu te asseguro que é maior do que esse número que ele forneceu. Mas ainda é insuficiente. Olha, todo número que você colocar nas ruas, diante desse contexto que nós estamos vivendo, de um contexto de impunidade, de um contexto de legislação leniente, de um contexto de um sistema prisional falho, com certeza ele não vai ser suficiente. O Leonardo, lá de Anápolis, tem a seguinte questão: a segurança não vai melhorar enquanto a extrema-direita assumir o governo, ou o coronel vai continuar a defender o Estado? Estado, né, de uma forma geral. Bom, o posicionamento político dele, eu não vou entrar no mérito, eu não defendo Estado. Eu estou aqui enquanto funcionário público, sim, claro, tenho uma minha profissão, estou nela há 31 anos de serviço e procuro fazer dia a dia o melhor possível. Tenho orientado os meus comandados a intensificarem as nossas ações, isso tem sido feito. Agora, Pachar também, eu não gostei da colocação dele. Ele quer buscar apenas um viés de direita, um viés de esquerda, eu não vejo por aí.
Tá bem. O Cláudio do Jardim América, ao contrário, passou um WhatsApp para elogiar, parabenizar o trabalho da PM ali no setor no Jardim América. Agora, por que o setor Jaó, coronel, já que ele falou em setor, por que o setor Jaó, historicamente, é relegado a um segundo plano em questão de segurança? Não é que ele seja renegado a um segundo ou terceiro plano no aspecto de segurança. É preciso nós analisarmos. A análise criminal ambiental proporciona essa visão. O que você tem? Você tem um setor Jaó como um bairro extremamente de pessoas com uma situação financeira boa, com um acesso fácil à BR-153, muito fácil, cortando ali por dentro. Quer dizer, o bandido age sai rapidamente. A Polícia Militar já efetuou a prisão recentemente, deve ter o quê? Uns 4, 5 meses, isso. Eu ainda estava no Comando de Policiamento da capital, de uma quadrilha que saía de Anápolis para fazer ganhos no setor Jaó. Então, há necessidade, e eu concordo, de que a Polícia Militar e a Polícia Civil possam trabalhar ali naquela localidade, colocando elementos de inteligência para identificar quem são essas pessoas que estão a fazer os roubos ali, principalmente quando o dono da casa ele chega, aperta o controle do portão, o portão abre, quando ele vai entrar, essas pessoas chegam e estão fazendo o assalto. Precisamos sim. É nessa hora que tem acontecido. Quer dizer, eles ficam ali rondando, observando o hábito das pessoas. Rondando. Normalmente, esses veículos são veículos quentes, ou seja, são veículos que não têm procedência de roubo, de furto. Então, se uma viatura nossa parar esse veículo, ele vai estar sem nenhuma restrição, mas, hora que o carro chega, encostam e fazem um assalto. Precisamos sim, e aí, digo, essa informação já nos chegou e nós vamos, a partir dela, desencadear ações que proporcionem uma maior segurança aos moradores ali daquele bairro específico. Agora, coronel, o senhor é o comandante-geral da Polícia Militar. O senhor tem 31 anos de Polícia Militar. O senhor é um profissional, um policial bastante experimentado e conhecido como, se não linha dura, mas pelo menos como um policial cumpridor do seu dever, o que equivale a mais ou menos a mesma coisa. Eu sei que o senhor não gosta que diga linha dura, mas o senhor é um cumpridor da sua profissão. Eu sou linha dura naquilo que é legal. Sim. Aquilo que é ilegal não é ser linha dura. Agora eu quero lembrar que junto com o senhor existem outros 2 profissionais também que igualmente são linha dura quando pode ser, que são o Tenente Coronel Castilho na Rotan, comandante da Rotan, e o Ricardo Rocha no Comando do Policiamento da capital. Era de se esperar que os índices mostrassem uma redução mais significativa com a chegada dos senhores 3 a essa linha de frente. O senhor acha que esses números que o senhor disse que são favoráveis, que são positivos, são compatíveis com toda a história que o senhor tem, com toda a história que o Castilho tem, que o Coronel Ricardo Rocha tem? Eu vejo que sim. A ação a ser desenvolvida e que está sendo desenvolvida, ela é permeada num planejamento que foi feito há algum tempo. É importante colocarmos isso, na criação das áreas e regiões integradas de segurança pública. Você não vai conseguir, Paulo, mudar todo um cenário desse apenas com mudança de figuras. A polícia, o Mas governo... os bandidos não têm medo dessas figuras? O governo entendeu que deveria colocar no comando da PM Coronel Alves, Tenente Coronel Ricardo Rocha no comando do Policiamento da capital, Tenente Coronel Castilho na Rotan. E esses nomes são nomes importantes no contexto da Polícia Militar, são nomes importantes, com certeza, e são nomes que estão dando resposta. Eu te asseguro que estamos dando resposta. Agora, querer imputar a essas 3 pessoas toda a responsabilidade de mudança de um cenário, volto a dizer, de impunidade, de uma legislação leniente, de um sistema prisional falho, e que pela conjugação das nossas forças, como já dizia o Capitão Planeta, resolver esses problemas, é muito. Eu não vejo por aí. Qual a solução, então, para acabar com a bandidagem? Ontem, eu conversei com um amigo que é policial civil, conversei também com um policial militar, que é meu amigo também, e ambos diziam o seguinte,
há muito tempo lá atrás, embora fosse extremamente condenável e criticado, o que fez com que os bandidos passassem a ter medo da polícia foi a criação do Esquadrão da Morte. O senhor acha que chegaríamos a isso? Não, a jamais. Elson Campelo no Rio e ao jamais. delegado Fleury em São Paulo? O meu posicionamento diante da criminalidade é Duralex, sed lex. A lei é dura e é lei, ela tem que ser cumprida. Fora disso é desvio de conduta. E ele me chamou a atenção também para um detalhe interessante, que na Polícia Civil, com a renovação natural que acontece, os delegados hoje são novos e são bastante diferentes no comportamento, na atuação, em relação aos delegados antigos. Esses novos, segundo esse amigo, são mais legalistas. Por isso também a coisa anda um pouco mais devagar. A opinião dele, que eu reproduzo aqui para ouvir a sua avaliação. Como disse, a opinião dele, não é a minha. Nós temos uma pleia de delegados que são excelentes profissionais, temos trabalhado juntos, Polícia Militar e Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica têm trabalhado de forma integrada, de forma a que uma possa completar o trabalho da outra. A PM tem, por inúmeras vezes, municiado a Polícia Civil de relatórios e esses relatórios possibilitam a solicitação de cautelares por parte da Polícia Civil. A Polícia Técnico-Científica tem dado para nós o respaldo no que se refere aos exames e laudos a serem emitidos ali. E essa conjugação de esforços possibilita redução de criminalidade. Para a gente encerrar o bloco, apesar de o tempo já estar estourado, mas eu gostaria de uma palavrinha do senhor, porque eu considero emblemático esse caso do delegado Abdul Seba, que, para quem viveu aquela época, conheceu o trabalho do delegado Abdul Seba, bastava dizer o nome de Abdul Seba, vem atrás de você, o bandido saía correndo, ele mudava de Goiás. Hoje ele passou pela situação constrangedora de ter a casa invadida, levaram pertences dele, inclusive o revólver antigo que ele usava, e ele está desolado. Nós tentamos até falar com ele para gravar, ele preferiu não gravar, mas essa questão é muito emblemática, delegado Abdul Seba ser vítima agora dos bandidos. Isso não é um sinal de que está tudo errado, não? Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que, a exemplo dele, outras pessoas poderiam também sofrer essa situação. Agora, se criar todo um estereótipo porque o Coronel Alves ou o delegado Abdul Seba foi vítima de uma situação de assalto e achar que por causa dessa situação do assalto do delegado Abdul Seba, tudo aquilo que se construiu não está correto e que está tudo errado e que as coisas estão de mal a pior, eu não concordo. Tá bem. Opinião do Coronel Divino Alves de Oliveira, que é comandante-geral da Polícia Militar de Goiás, e para quem você pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 982-00-3223. A gente vai para o intervalo e já volta. Bem, programa de hoje falando do assunto que preocupa, que mais preocupa o brasileiro, que é a questão da segurança. Aliás, não é só o brasileiro, né? Coronel Divino Alves de Oliveira, comandante-geral da Polícia Militar de Goiás, que hoje nos dá o prazer da presença aqui. É uma questão mundial já. Com certeza. E a Olimpíada chegando, a gente não sabe, tomara, Deus nos livre, né? Mas... Pegamos aí os Estados Unidos, que é o país com a democracia plena, o que verificamos? Um louco, ou alguns loucos, pegam as suas armas e saem matando policiais nas ruas. E não é só lá, né? Na França também. Na França. Em outros lugares também. Mas, enfim, questão da violência e questão da segurança. Vamos trazer discussão aqui para Goiás para saber o que pode ser feito. E para iniciar uma discussão também sobre um outro assunto que tem causado muita preocupação, que é a questão do chamado novo cangaço, né, que é a explosão de caixas eletrônicos. Não que eu esteja, confesso, tão preocupado com os bancos, né, porque banco, né, também rouba da gente, então um ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão, mas o problema não é só esse, o problema são as pessoas que estão ali por perto, são locais que são atingidos, enfim, o medo, o terror, né, que esses bandos do novo cangaço têm implantado no interior de Goiás e agora também na capital. Vamos fazer primeiro um breve histórico desse novo cangaço. Os crimes são realizados praticamente da mesma forma. Criminosos chegam durante a noite e estouram tudo o que encontram pela frente. O alvo são agências bancárias ou caixas eletrônicos. O crime de assalto a bancos, também conhecido como novo cangaço,
tem crescido em Goiás, de acordo com dados do Registro de Atendimentos Integrado, o RAI, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. De janeiro a junho de 2014, foram registrados, entre roubo a caixa eletrônico e explosão, 19 crimes. Em 2015, o número saltou para 27 e em 2016 já foram registrados, apenas no primeiro semestre do ano, 29 casos em todo o estado de Goiás. Apenas em 2016, cidades como São Miguel do Araguaia, Acreúna, Novo Gama, Nova Aurora, Bom Jesus de Goiás, Montes Claros de Goiás, Britânia, Bom Jardim de Goiás, Aparecida de Goiânia, Mara Rosa, Itapirapuã, Aloândia e Cavalcante tiveram agências bancárias destruídas por criminosos. E nós somos também um desses locais, coronel, que sofreu essa ação desses bandidos, que era inimaginável também, quer dizer, até dentro de cemitério esses bandidos vão agir, agiram lá no cemitério Jardim das Palmeiras. Veja. Quem vê o cemitério Jardim das Palmeiras em Goiânia assim, com todas as paredes no lugar, não imagina o que funcionários que trabalhavam no local na madrugada do dia 12 passado viveram. Essas fotos foram tiradas pelo gerente do cemitério momentos após criminosos invadirem o local e explodirem um caixa eletrônico. As cenas são de guerra. Realmente era aterrorizador o visual. Hoje em dia nós estamos vivendo um momento muito inseguro, né? Faz-se tudo em função de qualquer valor. O sentido da vida perdeu o respeito, né? O amor ao próximo já não existe mais, né? As câmeras registraram tudo. Os bandidos chegaram quase 2h30 da manhã e renderam funcionários. Com uma barra de ferro, um deles abriu o caixa eletrônico para colocar um explosivo. Veja que, enquanto isso, no canto esquerdo do vídeo, o vigilante, que estava em período de descanso, ouve a movimentação e aparece na porta. Outro criminoso vai até ele e também o faz de refém. Com o explosivo no lugar, os bandidos saíram correndo e aguardaram o estouro. Alguns segundos depois, eles voltaram e levaram o dinheiro. Os vidros quebrados e as paredes danificadas deixaram prejuízos. O gerente comercial calcula que algo em torno de R$70 mil, mas além desse, fica também o medo. Todos nós que trabalhamos à noite ou trabalhamos aqui, nós sentimos hoje bem ameaçados. A Elisângela, telespectadora, também diz o seguinte: coronel, é tão triste viver assim com um medo constante. Mas o que fazer em relação ao novo cangaço, em relação a outros atos de violência, para diminuir ou, quem sabe, fazer findar, terminar essa violência? Será investir mais em educação, criar leis mais severas? Me responda, por favor, pede a Elisângela. Isso também, com certeza, mas não apenas isso. Nós estamos preocupados com essa questão. Importante dizer que recentemente, nos últimos 3, 4 meses, de 7 a 8 quadrilhas já foram presas pelas polícias, quer a Polícia Militar, quer a Polícia Civil, aqui em Goiás, e especificamente em Goiânia, pelo menos 3 quadrilhas já foram presas. Existe todo um trabalho de inteligência sendo feito no sentido de identificar essas pessoas e efetuar as suas prisões. Se observarmos também, vamos ver, claro, tivemos situações em Goiânia e em Aparecida, isso é evidente, já foi colocado. Mas se observarmos, vamos verificar que a maioria desses crimes acontecem em regiões de divisa, próxima à divisa com outros estados. Preocupados com isso, já foi criado um pacto interestadual de segurança que abarca estados como Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rondônia, em que as inteligências das polícias civil e militar compartilham as suas informações no sentido de identificar essas pessoas. Ações táticas também estão sendo desenvolvidas. Recentemente, o nosso Comando de Operações Divisas só não matou, literalmente, não entrou em confronto com essas pessoas em Mara Rosa, porque eles colocaram refém quase em cima do capô do veículo que eles estavam, e no sentido de preservar a vida dessas pessoas, nós preferimos o não confronto nessa hora.
asseguro. Mas se fosse preciso haver o confronto... Com certeza. O senhor falou matou, e quase matou literalmente. Sim, porque nós não estamos ali para... Bandido não tá eles são precisando bandidos, disso. eles são bandidos. Eles estão armados, agridem as pessoas e a reação da polícia vai ser uma ação forte àquela agressão. Não tenho dúvida em relação a isso. O senhor não segura a tropa, então, nesse sentido? Jamais, em tempo algum. Em momento algum, eu vou impedir um policial meu que levou um tiro ou que está sendo vítima de projéteis em sua direção, que ele fique parado, inerte. Tem que reagir e, com certeza, reagir com energia. Desde que o senhor assumiu o comando geral da Polícia Militar, o senhor já teve algum problema, né, com o pessoal dos direitos humanos? Não. Até que problemas não, nem problemas e nem visitas. Nós tivemos alguns policiais nossos, como vocês mesmo a reportagem colocou, que vieram a óbito em situações de confronto na rua, e visita deles também nós não recebemos. Até hoje. Então, não nos cria um problema, mas também não nos ajudam muito, não. Tá bem. Telespectador Esivaldo da Costa, de Caldas Novas, tem a seguinte opinião. Paulo, seria melhor se a criminalidade fosse como o cangaço, né, conforme dito na chamada aí. Porque, segundo a história, os cangaceiros roubavam para ajudar os pobres e os bandidos roubam por covardia mesmo. Vamos às ruas, coronel? Perguntas da população. A gente começa com essa pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse em seguida. Comandante, gostaria de saber qual a sua proposta, a proposta real que funciona para a segurança pública do estado de Goiânia e do estado de Goiás. A proposta real é trabalho. Nós não estamos aqui fazendo factoides. As nossas ações são ações reais, são ações concretas nas ruas. Volto a dizer, se os indicadores, se a sensação de segurança ainda não é aquela que a população deseja, eu asseguro que não é definitivamente por culpa ou por inércia das forças policiais. Vamos às ruas de novo, né? Mais uma pergunta para o coronel. Eu gostaria de saber do senhor qual que é qual que seria uma solução imediata para pagar o policial melhor, uma vez que eu sou policial também e vejo que a Polícia Militar faz o grosso do trabalho no Brasil, no estado de Goiás e tal, e recebe um salário ruim. O armamento da Polícia Militar também não é bom, digo-se de passagem. Você vai repreender um pessoal que está assaltando, que está explodindo caixa eletrônica aí com pistola .40, tinha que ser com armamento bom, sei lá, bazuca, mas vamos botar esse pessoal para correr daqui de Goiás. Está muito ruim isso aí, viu, comandante? É o que nós queremos fazer, e essas ações integradas com os outros estados irão proporcionar essa questão. Em relação à questão de vencimentos, importante dizer, claro, ganhar bem, ganhar mais é sempre muito bom, mas eu participei recentemente de um encontro nacional de comandantes gerais no Rio de Janeiro, e os valores pagos aqui em Goiás são muito melhores do que muitos estados da federação. Em relação a armamento, o armamento que nós utilizamos, o armamento da PM ou da Polícia Civil, ele é de qualidade sim. E o governo de Goiás tem investido muito em segurança, em especial para a Polícia Militar. Eu posso dizer, mais de 14 milhões de reais foram liberados para aquisição de armamentos, aquisição de viaturas, manutenção de veículos, enfim, há aporte de capital para a segurança aqui em Goiás. E seria necessário, Paulo, que houvesse mais ainda, mais liberação de capital, principalmente por parte do governo federal, que infelizmente não assume, na essência da palavra, a sua parcela de responsabilidade em relação à segurança pública. Nós temos uma Secretaria Nacional de Segurança Pública. Enquanto temos o Ministério da Pesca, né? Também. Quer dizer, tem o Ministério da Pesca, mas não tem o da Segurança. Enfim, é aquilo que eu falei na abertura do programa, espero ter sido bem, que eu tenha me expressado bem, mas enquanto não houver uma manifestação concreta, dura por parte da sociedade, em cima das autoridades, não apenas no seu município, no seu estado, mas lá em Brasília, essa situação não vai mudar. E
Por conta disso, os bandidos vão fazer a festa, porque eles estão livres, leves e soltos. Eles podem... Não que a polícia não esteja trabalhando, faço mais uma vez a ressalva, mas é porque tem brechas aqui na lei, brechas ali na lei, tem a tal da audiência de custódia. Nós mostramos aqui, inclusive, como acontece uma audiência de custódia, e não é culpa absolutamente do juiz, porque essa resolução do Conselho Nacional de Justiça determina que o juiz pergunte logo de cara para o cidadão que foi detido e levado até ele, se ele teve os direitos dele desrespeitados pelo policial, não é verdade? É a primeira pergunta que é feita. É a primeira pergunta que é feita. O senhor foi bem tratado pela polícia? Quer dizer, não é culpa do juiz, é culpa de quem fez essa resolução lá em Brasília, que ainda não teve a casa arrombada, assaltada por policiais, por bandidos. Só aí é que eles vão entender. Vamos lá, para fechar essa questão de salários, uma pergunta de telespectador que não se identificou, mas fala ainda sobre hora extra. Paga-se quanto por uma hora extra, Coronel? R$16? É isso mesmo? Aquilo que é estabelecido pelo Código Tributário do Estado, hoje o valor da hora extra, R$16 para o policial militar ou policial civil. É o que é estabelecido pelo Código Tributário. É justo? O senhor acha justo? Olha, deveria ser mais. Deveria ser mais, eu não nego. Deveria ser mais. Agora, entre aquilo que é possível para o Estado, no momento de crise em que se vive, é preciso se pesar as situações. Não adianta você querer assumir um compromisso muito maior do que as suas forças. Também. Meire Marques mandou também um WhatsApp. Parabéns ao comandante pela sua fala coerente diante da complexidade da segurança pública. E boa sorte para todos no trabalho aí, pessoal da polícia. Muito obrigado. Quer dizer, é o reconhecimento que o telespectador tem, apesar das críticas, e elas têm que ser feitas, né? Claro, toda crítica, a crítica, ela é sempre bem-vinda, porque ela acaba se tornando para nós, isso não é lugar comum, mas oportunidade de crescimento. Você, diante de uma crítica, diante de uma observação de alguém, você consegue filtrar aquilo e, a partir dali, dar direcionamento às suas ações, como, por exemplo, é o caso do Jaó. Nós precisamos resolver o problema do Jaó. O José Paulo está nas mãos dos senhores, né? E quando resolverem, por favor, nos avisem que a gente faz questão de ir lá mostrar. Está nas nossas mãos, mas não somente nas nossas. Importante dizer isso. Você precisa também no Jaó, questão de iluminação, você precisa... Prefeito Paulo Garcia. Com certeza. Vários outros fatores, análise criminal ambiental. Não é apenas a questão do policiamento ali que vai resolver a questão. Claro, ele ajuda. Outros vetores e outros fatores precisam ser também analisados e sopesados. O José Paulo manda um WhatsApp também dizendo o seguinte: boa noite, Paulo, boa noite, Xará. As polícias têm trabalhado. O que acontece é que não podemos, e presumo e claro que ele deve ser policial também, que não podemos ser mais enérgicos, porque os bandidos estão folgando. Para você ter uma ideia, quando o preso chega na audiência de custódia, os membros do judiciário perguntam a ele se foram agredidos ou maltratados. É por isso que as polícias estão perdendo espaço. Foi exatamente o que eu acabei de dizer. E por isso a necessidade da população, como você colocou, de um repensar sobre os seus direitos, de um repensar sobre... Vou colocar aqui uma questão polêmica, pelo menos na minha avaliação, vai gerar espécime em muitas pessoas aí. Precisamos repensar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Concordo. Precisamos repensar isso. Concordo. Uma legislação linda, maravilhosa, tal, mas que menores aí de 16 anos cometem crimes os mais esquisitos do mundo e vão para uma medida de internação, passam 3 anos ali quando muito, com avaliação psicológica de vez em quando e logo são colocados em liberdade. E é aí que eu coloco mais uma vez a questão da decisão da justiça, porque muita gente critica sem levar em consideração que o que o juiz faz é o que está na lei, é a letra da lei. Só que, se você parar para pensar, quem decide sobre a sua vida, sobre a vida de todos nós, de repente, um marmanjo desse de 16, 17 anos, com uma arma na mão, muitas vezes até tremendo, isso eu ouvi ontem desse amigo meu policial, decidindo se o senhor vai viver ou não. Ele decide ali na hora, você vai viver? Não, não vai viver não. E mata por prazer. Quer dizer, então decisão por decisão, eu acho que a justiça tem que ter nas mãos uma lei mais rígida, que aí depende dos nossos parlamentares lá em Brasília,
Cobre você também daquele deputado federal em quem você votou, do senador em quem você votou, senadora ou deputada. Enfim, cobre para que eles façam essa pressão lá em Brasília. Esse Estatuto do Desarmamento também foi outro engodo, não é verdade? Total. Porque desarmou o cidadão e armou o bandido. São várias coisas. São metades da laranja que precisam ser observadas. Eu, particularmente, sou completamente contrário a qualquer pessoa estar armado. Eu sou contra. Né? Todos os dias nós retiramos, a PM retira das ruas 7, 8 armas. Essa é a média. Talvez um pouco menos, 5 armas. Todos os dias são retiradas das ruas. Enquanto eu era comandante do policiamento da capital e enquanto comandante-geral, tenho orientado e determinado aos meus comandantes regionais foco nas ações visando a apreensão de drogas, visando a apreensão de armas de fogo. Tá. Coisas que deveriam acontecer lá na fronteira, né? Sim. E não aqui. É aquilo que nós falávamos da necessidade de investimentos por parte do governo federal nessa situação de fronteiras. E não aqui, porque... E não aqui. Está aqui porque passou pela fronteira. Passou por lá. É verdade. Vamos para mais um intervalo e a gente já volta. Fique ligado. Muito bem, programa de hoje falando sobre violência e o que fazer para combater essa violência, particularmente aqui no estado de Goiás. Está aqui o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Divino Alves de Oliveira. Para a gente fechar a questão de caixas eletrônicos, vamos lá. E eu repito, né, não estou preocupado nem um pouco com o dinheiro do banco, porque eles têm dinheiro demais. E nós temos conversado com a Asban no sentido de que a Asban possa também nos auxiliar. De que forma? Não colocando grandes volumes de dinheiro nesses caixas eletrônicos. Eu te pergunto... Eles estão preocupados? Estamos trabalhando com eles. Eles estão preocupados? Eles têm seguro? Nós estamos forçando, pelo menos, o contato com eles e acreditamos que nós teremos um posicionamento favorável da Asban nesse aspecto. Mas eles estão tranquilos, né? Porque além de ter muito dinheiro, tudo é segurado, né, no banco. Mas vamos lá, vamos ouvir frequentadores de caixas eletrônicos para saber o que eles estão pensando sobre esse momento que a gente está vivendo. Confira. Com a onda de explosão de caixas eletrônicos, aumentou ainda mais o medo da população em utilizar esse serviço bancário. Não é difícil encontrar pessoas que já foram vítimas de assalto. Já fui assaltado uma vez, né? Então eu não saco mais dinheiro, faço transferência, alguma coisa desse tipo. Eu não retiro mais dinheiro vivo, né? Como que foi o assalto? Foi na porta de um banco e saquei o dinheiro para fazer um pagamento e eu fui assaltado, né? Na porta do banco mesmo. A mão armada? Mão armada. O segurança William Juliano afirma que só utiliza caixa eletrônico em último caso. Ele também já foi assaltado na porta de um banco. Fiz um saque, quando eu saí, fui abordado, tinha sacado R$200, o cara levou R$200 e pronto. Eu prefiro nem usar o caixa eletrônico. Mulheres que utilizam caixas eletrônicos também estão com medo. Tenho receio sim, eu procuro os horários mais movimentados. Eu não vou em caixa eletrônico durante a noite, feriado, dia que está deserto o banco. Tenho muito medo, muito mesmo. Mas a gente vem porque nem tem hora que não tem como, mas que medo eu tenho. É comum encontrar em supermercados caixas eletrônicos 24 horas, o que tem causado preocupação a esse segmento. O gerente Dilcione Ferreira conta quais são os cuidados que ele toma para evitar incidentes. Quando a gente vê uma pessoa meio suspeita, a gente procura monitorar ele, né? A gente tem as câmeras ali que a gente fica monitorando para ver qual que é a atitude daquela pessoa, né, em cima do terminal. Quando o pessoal vem fazer o abastecimento no terminal aqui, a gente procura... Tem vezes que eles vêm meio tarde, um horário mais avançado, 7 horas, 8 horas, o estabelecimento fecha às 9, a gente pede para retornar outro dia. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Pelo que a gente está vendo aí, todo cuidado é pouco mesmo e as pessoas estão até mudando os seus próprios hábitos. Para a gente ter também uma visão do trabalho da Polícia Civil, nós conversamos com o diretor-geral da Polícia Civil, o delegado Álvaro Cássio, sobre essa questão do novo cangaço e principalmente sobre o trabalho, né, de investigação que é feito, sobre o trabalho de prisão desses integrantes desses bandos. Veja o que ele disse. Investigar os crimes de explosão a caixas eletrônicos e agências bancárias em Goiás. Essa é, segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Álvaro Cássio dos Santos, uma das prioridades das forças policiais. A Polícia Civil está investigando essa modalidade de crime com muito afinco. Inclusive, há mais ou menos um mês, nós colocamos mais um delegado no grupo antirroubo a banco para reforçar essas
investigações. Para chegar a esses criminosos, a inteligência da polícia goiana está fazendo parcerias com as polícias de outros estados. Estamos trabalhando de forma integrada com os estados limítrofes, porque os mesmos bandidos que roubam no estado do Mato Grosso, no estado do Tocantins, são os que roubam aqui em Goiás. O trabalho, segundo o delegado-geral, está produzindo bons resultados. Nos últimos 2 meses já foram presos componente de 7 quadrilhas que praticam essa modalidade de crime, que é o novo cangaço, bem como arrombamento à caixa eletrônico. O delegado-geral disse que saber se esses criminosos continuam ou não presos não é uma preocupação da polícia. Olha, eu tenho dito sempre que nós não vamos preocupar com brecha, nós vamos preocupar em fazer uma investigação de qualidade. A investigação sendo de qualidade dificulta para que essas pessoas sejam colocadas em liberdade. Verdade, né? O chamado inquérito bem feito, né? Justo. Que é o quê? E por isso, Paulo, a troca de informações entre as polícias de Goiás, as polícias, por exemplo, do Tocantins, do Maranhão, são interessantes, porque você pode linkar um cidadão com outro, colocar isso aí como formação de quadrilhas, enfim, colocar de tal forma que seja mais difícil ele ser colocado em liberdade. O senhor está falando de um assunto que é levantado aqui pelo... O senhor conhece o Célio Rezende? Sim. Sim? Jubinha? Jubinha, está assistindo o programa, um abraço para ele. E ele diz o seguinte, Anda sumido do Twitter ele. Está sumido, precisa aparecer então, Jubinha. Coronel, é preciso que a PM comece a investir em estudos mais aprofundados sobre o problema da droga. Por exemplo, fazer um estudo qualitativo sobre os caminhos que fazem as pessoas usarem crack e os caminhos da saída do vício. E manda um abraço para o senhor. Um outro abraço para ele, mas eu digo que é mais importante do que isso, claro, isso é extremamente importante, mas mais importante até seria uma ação do governo federal nas fronteiras do país, impedindo que essas drogas entrem para o nosso e que cheguem aqui em Goiânia. Isso é fundamental. E isso está difícil de acontecer. Isso não tem acontecido. Isso só vai acontecer, repito mais uma vez, se houver uma manifestação, uma mobilização popular, quando as pessoas entenderem que a criminalidade realmente está enorme, não adianta só assistir telejornais que tratam dessa questão e ficarem impressionadas. Tem que haver uma ação por parte da população. Tem que haver uma união dos segmentos organizados, uma pressão sobre os parlamentares e sobre o governo federal. Senão a questão nunca vai ser resolvida. Concordo, gênero, número e grau contigo. E se demorarmos muito a fazer isso, nós não estaremos aqui para fazer isso. Deu para entender. Vamos lá? Fazer um ping-pong, coronel? Bora. Já temos aqui poucos minutos. Alex Alves, setor Garavelo, ele fala de um problema que o senhor já tocou aqui, sobre o efetivo que está muito baixo, assim, abaixo do necessário, assim fica impossível combater a violência. E fica a pergunta, vai haver concurso público na área de segurança? Sim, qual o planejamento para alcançar o número necessário de efetivo de policiais? Já existe um concurso público em andamento, edital sairá agora em agosto, 2.500 vagas para policiais militares, 2.420 para soldados e 80 para oficiais. Mas eles só poderão estar nas ruas quando? Bom, tem todo um processo. É um processo normal. Processo normal. O importante dizer é que o governo tem ciência de que precisa aumentar esse efetivo e já determinou a abertura de concurso público. Bem. Eliel, de Goianira, quero parabenizar a PM pelo trabalho e também o coronel. Mas, infelizmente, o problema se chama audiência de custódia, onde a justiça beneficia a bandidagem. Eliel, é aquela história, é através da justiça, mas a justiça está cumprindo a resolução do Conselho Nacional de Justiça que determina que se faça exatamente daquela forma, ou não. Com certeza. E Goianira é uma cidade também que também nos preocupa. Temos tido e temos efetuado muitas prisões de ladrões de carros que moram ou estão ali em Goianira e descem para Goiânia, fazem os seus ganhos e retornam para lá. Temos prendido muita gente ali. Wesley, coronel, Wesley pergunta para o coronel, o Novo Mundo, o setor Novo Mundo, Jardim Novo Mundo, ainda é um dos bairros mais perigosos de Goiânia. O que o senhor pode fazer por lá? Já melhorou muito. Novo Mundo já melhorou muito no que se refere a indicadores, por exemplo, de homicídio. Agora, é claro, há sempre uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Vamos trabalhar ali. Estou sentindo falta dos seus parentes aqui no Pois é, o meu pessoal hoje está
é porque o WhatsApp estava fora. Mas em compensação tem um vizinho seu aqui, o Walter Gomes, do condomínio das Esmeraldas, região sudoeste, mandando um abraço para o coronel, dizendo que foi seu vizinho. Walter Gomes. Walter, lembrei. Lembrou dele? Lembrei. Um abraço, Walter. Paulo, aqui é o Brauno. Quero parabenizar o coronel pela permanência da 28ª na nossa região, que tem feito um belíssimo trabalho na pessoa do capitão Sano. É isso? Sano. E do Lousa também, capitão Lousa. É porque houve aí um estudo de que pudéssemos fazer alguma redução de algumas unidades na capital. Nós temos muitos quartéis e há sim a necessidade de reduzirmos algumas. Mas no tempo certo, no tempo oportuno, não agora, podem ficar tranquilos. Brauno, né? Grande abraço para o Brauno, grande comunicador também aí na região. Show comandante, pergunta de Marcelo Viana. Recentemente foi derrubado um veto que impedia que os ex-militares que pediram baixa e demissão voluntária retornassem ao serviço policial militar. Quando eles retornarão? Já que com essa derrubada de veto, esses ex-policiais podem reforçar o policiamento. Essas pessoas, eles saíram na época do PDV, Plano de Demissão Voluntária. Foi feita a lei, cabe regulamentação. Eu só posso me manifestar após essa lei ser regulamentada. E a regulamentação não cabe a mim. Weber, comentando o seguinte, não está na hora de triplicar a pena para traficantes, já que aproximadamente 80% dos homicídios têm a maldita droga no meio? E parabenizo o senhor pelo trabalho. Ele mora aqui em Goiânia. Também, mas volto a dizer, está na hora do governo federal investir e investir mais em segurança pública. Eu ouvi certa vez uma frase emblemática que diz que segurança pública se faz com mais verba e menos verbo. Mais verbo e menos verbo. Mais verba e menos verbo. Verdade. Eu estou tentando identificar aqui o nome do telespectador. Coloque seu nome sempre no início da mensagem para facilitar para a gente. Né? Tem um aqui que fala sobre condições de trabalho, audiência de custódia, aliás, o Estado dizendo, ei, juiz, vocês solta que eu não tenho interesse em criar novas vagas no sistema prisional. Enfim, falta de interesse também dos governos em investir no sistema prisional. Como eu disse, 11 bilhões que estão retidos, gerando superávit primário para o governo federal. Aguilar diz o seguinte, o cangaço só existe porque as leis são fracas, políticos fracos, estamos nas miras de bandidos e políticos corruptos, que para mim são os maiores bandidos, na verdade, que existem. Ela o diz. Paulo, boa noite. Não tem o nome aqui do telespectador. Mauro Borges, lá de Anápolis. Paulo, boa noite. Metade da bandidagem vem do comando dos presídios. O que é que o senhor tem feito para impedir isso? Aliás, ficamos sem WhatsApp hoje, mas não ficamos, os bandidos não ficam sem celular no presídio, né? Nós já temos, por parte da Secretaria de Segurança Pública, mecanismos que estão sendo criados, há um interesse nosso em fazer com que essas comunicações nos presídios não aconteçam, mas não basta apenas você colocar bloqueadores, é necessário que as operadoras intervenham ali. Ora, por que você... Será que uma operadora dessa, Paulo, não consegue, naquele espaço, bloquear o sinal? Com tanta tecnologia que tem? Fica aqui a pergunta, mas será que compensa? Se eles conseguem bloquear o sinal de nós que pagamos, né, e estamos usando honestamente não vão conseguir bloquear ali naquele espaço. Tem lugares que a gente não tem sinal das operadoras. Pois é. Lá nunca falta. Será que ali não conseguiriam, com um pouquinho de boa vontade e investimento dessas operadoras que ganham muito dinheiro com isso? Tem um telespectador que também não colocou o nome, falando de bandidos de Aparecida e de Goiânia, por exemplo, que estão no semiaberto e que atuam nos setores planície, é isso? Nova Olinda, fazem assaltos em Hidrolândia, região, Morro Feio, Bela Vista, estradas rurais, fugindo das barreiras policiais na BR-153 e GO 020. A informação dela é extremamente pertinente, a informação que nos coloca, e vamos analisá-la. Questão do semiaberto na região de Aparecida. Tenente Coronel Brum, comandante de Aparecida, vamos estar atentos a essa situação, por favor. Enfim, Jaozinho, como é que é, telespectador? Fica tão mais fácil se você colocar seu nome no início da mensagem, que a gente tem que ficar rolando aqui até achar um nome e muitas vezes não tem, mas vamos lá. Delegado Valdir, na minha opinião, enfim, midiático, enfim, ele tem atuado em defesa da justiça? Acho que é mais ou menos essa pergunta que esse telespectador quis fazer. Ele é um profissional de segurança pública, não vou entrar em detalhes sobre a atuação dele.
Tá bem. Parabenizando o Walter Ferreira, aqui de Goiânia, parabenizando pela entrevista. Gostou da entrevista com o senhor? Que pena, né, que o tempo se esgotou. E eu faço de novo o convite para que o senhor volte mais vezes. É só me ligar. É sempre um prazer estar aqui contigo e com a tua audiência. Tá bem. Obrigado, coronel. Obrigado a você pela companhia. Uma boa noite. Até amanhã.